Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês perdoem aí esse Zoom, ele não dá um horário certo para a gente. Fica nesses horários assim, eu até entrei logo, porque justamente caso vocês começassem a entrar, a gente não perdesse tanto tempo, né? Enfim, é mais um obstáculo que a gente tem que enfrentar para poder vencer na vida, né? Deixa eu adicionar mais algumas pessoas aqui. Estou colocando nossa aula para gravar, eu vou disponibilizar a aula lá no Edu 3 e também coloco o link lá no sala de aula, tá bom? A gente vai concluir o que ficou na aula passada, que foi sais. Está faltando falar ainda de nomenclatura dos hidrogenossais, dos hidroxais, falar de solubilidade também dos sais, que é importante. E aí a gente entra na parte de óxidos, que é a última função inorgânica que nós vamos trabalhar durante esse ano. Ok? Eu vou disponibilizar para vocês aqui o material. Bom dia, professor. Oi? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Enfim, crianças, espero que estejam todos bem, né? A gente logo a gente vai se encontrar de novo, se Deus quiser. E vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula, 2 aulinhas básicas, para que vamos para o intervalo, né? Para o recreio, não é? Vocês estão visualizando aí? Sim. Então, aqui eu vou falar de óxidos e sais, né? Sais e óxidos. Aqui, primeiramente, só os sais. Tá? Eu fiz outro slide um pouco mais... Oi. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Pronto. Parece um pouquinho, não parece? Só um pouquinho, né? Parece. Incrível. Pois é, o cara que fez é muito bom. Depois eu indico para vocês, quem quiser. Tem que promover um pouco aí a minha imagem, né? Só tá meio magro, só reclamei isso, só tá um pouco magro, que nesse período aqui de 2 anos, um ano que nunca acabou, na minha opinião, eu tenho mastigado bastante. Vamos ver aqui, ó. A gente viu a nomenclatura dos sais, né? A gente trabalha, lembra que sal é a relação entre ácido e base, por isso que é importante a gente sempre estar ressaltando, especificamente na nomenclatura que eu mostrei para vocês do eto e ituato, né? Que a gente vai mudar o sufixo do nome do ácido e vai adicionar eto, ito e ato, em função de cada ácido, os hidrácidos e os oxiácidos, que nós já conhecemos, e vamos adicionar em seguida o nome, o metal formador da base, né? Então, por isso que a junção dos dois é a chamada reação de neutralização, que eu também já falei para vocês. Quando a gente reage um ácido e uma base, você pega um ácido e você reage com a base, você vai produzir aí um sal, né? Que é justamente aí a junção dessas duas estruturas e, consequentemente, vai haver a formação de água. Então, a água é formada lá no produto final, e eu mostrei para vocês essas neutralizações. Falei de neutralização total e falei de neutralizações parciais. Não sei se vocês lembram disso. Falei disso para vocês, né? Mostrei, inclusive, que quando nós temos a neutralização total, é porque vai haver o consumo completo, a quantidade de H+, vai ser igual à quantidade que eu tenho de OH-. Então, isso daqui nós definimos como total, né? E os parciais, né, ou neutralizações parciais, ou parcial, como queiram, a gente retrata aí a quantidade desigual entre esses dois íons, né? Eu posso ter aí a quantidade maior de hidroxila, né? Eu posso ter mais H+ do que OH-, não é isso? Ou ao contrário, né? Posso ter menos H+ e muito mais OH-, para indicar aí que nós chamamos de neutralização parcial. Aqui é uma chamada reação de neutralização, só para lembrar vocês. Reação aqui é de neutralização.
e é justamente aí a formação do sal, né? Formação do sal, que a gente vai reagir um ácido com a base, para ver a formação desse nosso amigo aqui, que é muito importante no nosso cotidiano. Não é tanto para o bem quanto para o mal. Lembrando que fazer consumo exagerado desse elemento nos causa aí os problemas de hipertensão, não é? Pois bem, deu para relembrar isso daí, vamos falar dos hidrogenossais. Quando a gente fala de nomenclatura de hidrogenossal, por exemplo, hidroxais ou hidrogenossais, enfim, né? Então, nessa nomenclatura, a gente só vai fazer aqui uma referência sobre eles. Hidrogenossal, o nome está dizendo, né? A gente vai ter uma reação, neutralização parcial, onde vai haver a sobra de hidrogênio no sal. Vocês lembram disso? Então, a gente chama, inclusive, de sal ácido, né? Então, se tem a sobra de hidrogênio, né, vai sobrar hidrogênio na molécula, no sal. Isso daqui vai estar no sal. Então, está indicando a presença aí, né, e a classificação desse sal como sendo um sal ácido ou hidrogenossal. Então, vou dar um exemplo aqui. Dar um exemplo, falei do bicarbonato, né? Lembra que eu falei do bicarbonato, que ele tem um gostinho azedo, né? Bicarbonato de sódio. Então, ele tem isso daqui como representante, né? Então, você nota que a presença de o hidrogênio indica que ele é ácido, né? Ele é um sal ácido. Mesmo jeito a gente vai ver quando estiver falando das bases, né? Na representação da hidroxila no sal. Então, para colocar o nome disso daqui, nós temos que, a regra é, tem pessoas pedindo para entrar. Deixa eu admitir aqui. Pronto. Então, a regra para os hidrogenossais, a gente vai iniciar falando especificamente aí da quantidade que nós temos de hidrogênios, né? Quantidade que nós temos de hidrogênios. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente fala inicialmente com a quantidade que nós temos de hidrogênio nesse sal. Então, vou botar assim, ó, quantidade de hidrogênios no sal. Gente, essa aula está sendo gravada, então eu vou disponibilizar ela para vocês. Caso vocês tenham dúvida, né, na hora que estiver fazendo alguma questão, vocês podem ir lá para o vídeo, visualizar o que foi dito, e aí desenvolver a resolução. Tá, ok? Então, a gente inicia com a quantidade, né, de hidrogênios que está presente no sal, e não posso esquecer de completar com o nome, né, isso do ânion. Um exemplo, aqui, ó, esse bicarbonato, né, vou colocar bem aqui até, inclusive, o bicarbonato, que vocês estão vendo como exemplo ali, ele tem a sua estruturazinha aqui, tem apenas uma molécula de hidrogênio presente, então, como é que ficaria o nome? Eu vou colocar aqui mudança de cor, que essa quantidade de hidrogênio eu vou chamar de mono. Mono, por quê? Só tem um, né? Então, mono, aí eu vou colocar um hífenzinho, ó, mono, hidrogênio, é hidrogênio mesmo, tá? Monohidrogênio, aí eu vou para o ânion está aqui, ó. Monohidrogênio, aí eu vou representar o ânion dele também com hífen, tá? Então, mono, isso é porque só tem um hidrogênio, tô olhando para a molécula só vejo ele. Só tô vendo esse daqui. Então, mono, hidrogênio, não é hidrogênio, monohidrogênio. Aí vou para o ânion existente, que é o carbonato. Então, monohidrogênio, carbonato de sódio. Monohidrogênio, carbonato de sódio, ok? Ou o que nós já conhecemos, o bicarbonato, tá? Bicarbonato, o nomezinho bicarbonato, até colocar aqui embaixo, o bicarbonato de sódio, é um nome comercial. É o nomezinho comercial desse sal. Você não vai chegar no comércio e vai pedir o monohidrogênio carbonato de sódio, que ele vai dizer que lá não é boca de fumo. Vai dizer isso para você, olha, pode sair daqui, que aqui não é boca de fumo. Ele não vai conseguir identificar pelo nome científico, né, desse produto. Então, bicarbonato de sódio, isso daqui é o popular. Isso daqui é o nomezinho popular desse sal.
né? Ó, então, vocês viram o seguinte, que eu iniciei mostrando a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui, por isso que foi mono. Se tivesse dois, era di, né? Dihidrogeno carbonato de sódio, né? Então, mudaria aí a quantidade de hidrogênios, então está relacionado especificamente aí para essas quantidades, né? Essas quantidades de elementos, tá ok? Então, a gente indica dessa maneira. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, deixa eu procurar um bem mais... Pronto, eu tenho esse daqui, ó. Vou botar de preto. Tem esse daqui, NaH2PO4. Aqui agora nós temos um outro ânion. O ânion aqui é o fosfato, né? Então, veja, quantos hidrogênios nós temos? Nós temos dois, não é? Então, por isso que eu vou pro di, né? Vamos botar aqui um di de vermelho. Di, ó, botei aqui inclusive, ó, hidrogênio, dihidrogênio. Aí vou completar com o nome, né? Ó, no caso, o ânion aqui, ó, o ânionzinho fosfato, ó. Então, vai ser hidrogênio fosfato de o nome do metal, né? Que corresponde aí. Na não, professor, é sódio, justamente. Então, vou fazer a referência com o metal que veio da base. Então, note que existe uma diferença entre essas duas estruturas. Quais? A quantidade de hidrogênios, tá ok? A quantidade de hidrogênios. Deu para entender? Deu para entender isso daí? Sim ou não? Sim. Beleza. Qualquer coisa, quem não poder falar no chat, aliás, quem não puder me responder, pode utilizar o chat que eu estou aqui, tá? E eu vejo que vocês estão escrevendo aqui para mim, tá ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, se vocês me permitem, vou descompartilhar aqui rapidão, porque eu vou precisar abrir um outro espaço dentro do slide para eu poder falar do outro grupo, para poder falar do outro grupo. Então, deixa eu abrir um espaço aqui. Como eu escrevi grande, fiquei sem poder compartilhar com vocês. Lembrando que a aula está sendo gravada. Mais uma vez, vou repetir isso para vocês. A aula está sendo gravada para que todos possam desfrutar, né? Se precisar, vocês conseguem aí analisar novamente e ver as resoluções. Então, deixa eu ver aqui como é que ficou. Já está aparecendo para vocês, não tá? Pronto, voltando. Beleza? Então, vamos falar agora dos hidroxais, né? Falando do hidrogênio sal, que é justamente a parte da presença do ácido, né? Indicando aí como sendo um sal ácido. Então, vou fazer agora aqui a nomenclatura específica para os hidroxais. Os hidroxais é justamente aqui a presença do grupo hidroxila, né? Lembra? Presença do grupo hidroxila, que vai ficar no sal, não é isso? Em uma reação de neutralização parcial. Então, na hidroxila também vai acontecer, e nós temos as suas particularidades, assim como nós vimos no hidrogenossal. Aqui também tem suas particularidades. A gente vai começar com um exemplo aqui, deixa eu dar um exemplo. Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Cadê? Hidroxal, pronto. Tá aqui, ó. Alumínio, né? Vai estar a presença da hidroxilazinha, ó. Aí vai ter um 2 aqui. E vou terminar com o ânion Cl. Alguém colocou alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Professor, aquela classificação foi de hidrogênio sais? Sim. A primeira foi de hidrogênio sais. Onde você vai? Deixa eu voltar ela aqui para você. Onde você olha a questão da quantidade de hidrogênios que você tem no sal, né? Então, você pode classificar ela dessa maneira, né? Pela quantidade, mono, di, tri, tetro. Se tivesse 3, era trihidrogênio, sulfato de cálcio. Então, eu ia colocar o nome do ânion e terminava com o nome do cátion, né? No caso, o metal. E aí, a gente coloca a quantidade de hidrogênios existentes naquele sal. Tá? A quantidade de hidrogênios existentes no sal. Então, é justamente essa daqui que é hidrogênio sais.
Hidroxal tem esse daí, que não é diferente, tá? Não é diferente no sentido da gente analisar aí a quantidade também de hidroxilas. Então, aqui você também vai analisar a quantidade de hidroxilas. Você vai ver lá, ó, a regra vai ser a mesma para cá. Então, você vai colocar aqui, ó, por exemplo, mono, di, tri, não é isso? Ó? Então, você tem aqui, ó, as chamadas quantidades, né? Justamente na representação de números de hidroxilas no sal. Então, número de OH existentes no sal. Então, você vai lá, olha, vê essa quantidade aqui e vai fazer a relação das quantidades com esses prefixos, mono, di, tri, tetra, enfim, o que você observar. Por exemplo, aqui você está vendo duas hidroxilas, está vendo? Ó? Duas hidroxilas. Então, como é que fica esse nome aí? Como é que fica? Lá no hidrogênio, fica hidrogeno, né? Você nota que leva até para o latim, né? Hidrogeno. Aqui vai ser o hidrox. Como são dois, vou colocar até aqui, ó. Como são duas hidroxilas, né? Eu estou vendo hidroxila e estou vendo hidroxila, são duas, né? Ó, eu vejo as duas, que está abreviado com esse doisinho que está aqui embaixo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o multiplicador de, né? Ó, coloca assim, de, hífen, hidroxilas, então, hidrox. Então, de hidrox. Então, vai ficar assim, de hidrox, aí eu vou para a relação do ânion. Quem é o ânion? É o cloro aqui, ó, que nós chamamos de cloreto. Então, é o cloreto. Cloreto de... E o nome do metal que nós temos lá é o alumínio, não é isso? Ó? Cloreto de alumínio. Deixa eu sair da frente aqui de vocês. Pronto, estava na frente aqui. Deixa eu mexer aqui. Pronto, ó, ficou melhor agora lá embaixo. Cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio. Então, note. Agora eu vou ter que me tirar de novo aqui, porque senão eu não consigo escrever para vocês. Vai lá, Jorge, sai da frente. Ô, homem, para dar trabalho, rapaz. Pronto, voltei para cá, para o ladinho. Então, ó, vou colocar de vermelho para identificar para vocês que esse dia aqui, ó, está indicando que nós temos duas hidroxilas na molécula, no sal. Hidróxido, o que vem a ser esse hidróxido? É justamente a hidroxila. Então, está tudo relacionado à hidroxila existente. O cloreto é justamente nosso amigo cloro aqui, né? Ó, é o ânion. Esse cloreto aqui, gente, é o ânion, ele é de carga negativa, não é? Ó, então, ele é o ânion, é a carga negativa, ele é que representa do ácido, veio do ácido esse cloreto. Então, ácido clorídrico, então a gente derivou disso daí, ó, por isso que o nome é cloreto, né? E hídrico, a gente tira o hídrico e coloca o eto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto, lembram sempre disso, né? Arremeter sempre a essa informação. E no final aqui o alumínio, que indica que esse elemento alumínio, ele veio da base, aqui veio da base, ó. Aqui significa a relação da base, aqui significa a relação do ácido, e nós temos aí as representações específicas para os hidrogenossais ou hidroxais, no caso aí, pela presença do hidróxido. Bora ver um outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Vou botar um outro aqui. Com o nitrato, que é o cálcio. Vou colocar aqui o cálcio. Que é o CaOH-NO3. Aqui, especificamente, só tem apenas um hidroxila, não é? Só tem hidroxila. Então, eu vou colocar... Precisa colocar mono? Se colocar mono, não tem problema. Coloque. Fica até bem bonitinho se você colocar mono, né? Mono, que é para identificar, que você está mostrando para mim que sabe que só tem um hidroxila. Mono, hidrox, né? Ó. Esse hidrox é a hidroxila propriamente dita, não é isso? Ó. E agora eu vou para o ânion. Esse ânion aqui, gente, é o ânion nitrato. Tá? Ó, ele é um nitrato. Ele é um nitrato, ele vem inclusive do ácido, né? Ó. Ele é a derivação do ácido, que é o ácido nítrico. Por isso que vai ficar aí nitrato. Tirou o hídrico, colocou o ato. Nitrato de... E o nome do metal que veio da base, né? Ó. O metal veio da base. Então, aqui a base é o quê? É um cálcio. Então, monohidrox nitrato de cálcio. Monohidrox
Nitrato de cálcio. Já pensou se você chega lá no seu Zé e quer comprar esse sal aí? Seu Zé me deu um monohidroxinitrato de cálcio, eu vou dizer para sua mãe, você está fazendo coisa errada. Aí, ó, é só um nome simples, né? Um nomezinho natural, um nome bem utilizado, né? Onde você faz aí a representação, ok? Tem alguns livros que ensinam de uma maneira um pouquinho mais resumida, mas eu prefiro ainda ensinar dessa maneira mais completa, que às vezes os alunos se confundem. Como, por exemplo, esse mesmo elemento aqui, eu poderia colocar assim, nitrato básico. Nitrato básico de cálcio. Nitrato básico de cálcio. Por que esse básico? Porque esse básico é justamente a presença da hidroxila, que representa uma base, né? Que vai representar uma base. Então, alguns livros vão representar dessa maneira. Até coloquei, ela é um pouquinho até avançada, né? Para o nível, mas como eu sei que vocês são alunos que pegam rápido, eu estou falando essa informação para vocês. Do mesmo jeito seria aqui, né? Ó, como são dois, né? Então seria nitrato de básico, né? Isso, nitrato de básico de alumínio. Vou até colocar aqui embaixo. No caso aqui é cloreto, né? Perdão. Cloreto de básico. Ó, por que que é de básico? Por que eu estou colocando esse di? Porque eu tenho duas hidroxilas aqui, né? Ó, tenho duas hidroxilas, então cloreto de básico de alumínio. Então pode ser assim também, tá? Então não se espantem caso vocês se deparem com essas informações de nomes relacionados aí a hidrogenossais e a hidroxais. A pergunta que não quer calar. Conseguiram entender o que eu acabei de falar? Conseguiram entender? Deu para ter assim uma base de uma nova nomenclatura relacionada ao sal? Eu sim, Lembrando, professor. ok. Só lembrando a vocês que os sais, ele tem as suas classificações, né? Nós temos sal normal, que eu já mostrei para vocês, que é aquele que é derivado, né? Ocorre a derivação justamente aí, quando ele é um sal formado por neutralização total, já mostrei, já falei isso para vocês. Deixa eu abrir aqui um outro quadrinho que eu vou salientar isso daí também. Vimos agora os ácidos e básicos, né? Vocês viram que a gente vê os ácidos e básicos, não é isso? Acabamos de ver aí os hidrogenossais, hidroxais, e eu vou explicar para vocês outra classificação, né? Porque nós temos os chamados sal duplo, nós temos o sal duplo, ou sais duplos, como queiram, onde esses sais duplos, eles são formados, gente, eles são formados por dois cátions ou dois ânions. Então, pode ser formados por dois cátions. Lembrando que cátion, esse cátion vai derivar da base, vou colocar até na frente assim, ó. Cátion vem da base, ou dois ânions, não é isso, ó? Ou dois ânions que são derivados de quem? Dos ácidos, né? Do ácido que eu estou fazendo a relação de neutralização. Então, veja bem, vou colocar aqui logo o exemplo. Veja que eu tenho sal duplo desse jeito, ó. Li, potássio, como são dois aqui, SO4. Eu tenho dois cátions aí. Onde é que eu vejo os cátions, professor? Nos metais, tá? Você vê os cátions aqui, ó, no metal lítio e no metal potássio. Então, aqui são dois cátions. São dois cátions formando esse sal, porque nós temos aqui o ânion, esse ânion aqui, ó, sulfato, né? Ó, o ânion sulfato está aí presente. Então, esse sal é um sal duplo, porque ele é formado por dois cátions. Então, como é que seria o nome desse sal, professor? Mostre para a gente aí a nomenclatura desse sal, como é que ele é conhecido, qual o nome dele. Então, vamos lá. Vamos sempre iniciar, quando você tem um sal duplo, você sempre vai iniciar com o nome do ânion. Então, vai ser sulfato de lítio-potássio. É tudo junto mesmo, tá? Ó. Lítio, aí você bota aqui um tracinho e bota o potássio. Então, nós temos o sulfato de lítio-potássio.
Lítio-potássio é a junção dos dois metais, dos dois cátions existentes nesse sal. Mas do jeito que eu tenho para 2 cátions, eu tenho para 2 ânions. Também tenho para 2 ânions. Então, é duplo no sentido de ter 2 cátions ou no sentido de ter 2 ânions. Então, eu posso ter isso daqui, ó. Posso ter aqui o sódio. Não, vou botar o cálcio, perdão. Vou botar um cálcio aqui, para ficar mais interessante. Vou botar aqui o cálcio, ó. Vou botar o cálcio e vou botar isso daqui, ó. BRI. Então, aqui nós temos o cátion, que é o cálcio. Ele aqui é o cátion. Ele é a carga positiva. E nós temos 2 ânions aqui, ó. Agora nós temos 2 ânions, que é justamente o brometo e o iodeto. Esses são os ânions desse sal. Então, veja, vou iniciar, continuo com os ânions, inicio sempre com os ânions. Então, vai ficar assim o nome deles, ó. Brometo, traço, iodeto, brometo, iodeto de cálcio. Brometo, iodeto de cálcio. Então, aqui, mostrei 2 vertentes para vocês de identificação de sal duplo, tá? Onde nós temos aqui, nesse caso, 2 ânions, ó, eto, não é isso? Ó? Nós temos aqui 2 ânions, e aqui é o cátion, né, da própria molécula. E nesse outro, nós temos aqui, ó, 2 cátions. Então, aqui nós temos 2 cátions, e quando vocês se depararem com essas situações, vocês vão conseguir classificar para mim, que eu vou perguntar isso para vocês. É um sal duplo, é um sal ácido, é um sal básico, é um sal que eu vou mostrar para vocês agora hidratado, né? Como é que eu sei que o sal é um sal hidratado? Porque ele vai ter presença da molécula de água. E esse sal duplo pode ser de cátions ou de ânions, ok? Vamos ver agora o sal duplo. Tem alguma pergunta aqui? Não vi baixar não, né? Vamos ver o sal duplo. Aí alguém, a Raíssa pedindo para ser admitida. Então, vamos lá para o sal duplo. Vamos aqui, sal duplo. Aliás, hidratado, sal hidratado. Sal hidratado não está dizendo, né? Ele vai ter a presença de quem? Na molécula de água. Quando você olhar para um sal e você ver a molécula de água, você já vai dizer, esse sal é hidratado. Ele tem água presente na sua composição. Então, vamos para exemplos. Vamos ver aqui, ó. Tem um sal muito comum nosso, que é esse daqui, ó. Que é o CuSO4. Vai ter aqui um pontinho. E 5H2O. Olhou para esse daqui, gente, ó. Olhou para esse daqui, ele já indica para a gente que esse sal é um sal hidratado. Eu estou vendo que eu tenho 5 moléculas de água aí nesse sal. Então, já está indicando essa relação, né? Então, como é que seria o nome, professor, desse sal? Mostre aí para a gente a grandeza e a lindeza desse nome. Olha como ele é lindo. Se você chegar no comércio e pedir o sulfato de cobre, é mais fácil. Agora, se você chega e diz assim, eu quero aí sulfato de cobre, ó, veja como é que é, ó. Sulfato de cobre, pentaidratado. Sulfato de cobre, pentaidratado. Esse é o nome utilizado para representar um sal duplo. Vocês vão dizer a quantidade que vocês têm. Calma, você riscou no meu slide. Não pode riscar não, hein? Apareceu o seu nome aqui. Mal, pessoal, como é que apaga esse negócio aqui? Apareceu aqui que você riscou no meu slide. Desabilitar a anotação. Foi sem querer, mas cuidado, tá? Então, quando vocês falam, ou a ação que vocês fazem, eu consigo ver aqui. Não apagou. No caso aí, eu vou liberar de novo aqui para você apagar, tá? Eu vou permitir. Aí você apaga.
Apaguei esse vermelho que ficou. Você vai bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho do slide, ó. Tem aqui a borrachinha, ó. Tá vendo? Eu não consigo apagar. Tô com você. Tente aí. Então não tem problema não. Deixa aí. Deixa aí. No final eu vejo o que é que eu faço, tá bom? Então bora ver outro exemplo aqui. Bora ver outro exemplo. Tudo bem, no final eu vejo como é que eu faço, tá? Não se apoquente, não. Deixa eu voltar aqui. O problema é que vai ficar sempre, né? Deixa eu admitir alguém pedindo para entrar. Deixa eu desabilitar, pronto. Vou dar só mais um exemplo aqui de sal hidratado. Bora lá. Carbonato. Carbonato de sódio. 6 molequinhas agora de água, tá vendo? Ó? Então, carbonato de sódio. O nome vai ser assim. Carbonato de sódio. Hexa, tá vendo? Hexa hidratado. Agora temos 6 moléculas de água, tá vendo? Ó, temos 6 moléculas de água. Então, hidratado é justamente para dizer isso, né? Que tem a presença hidratado. Falta um Dzinho lá na outra, né? Nós temos a presença aqui de moléculas de água, tá bom? Nós temos aí a presença da molécula de água. Então, é mais ou menos isso que nós fazemos a classificação dos sais. Já fiz a classificação do sal normal, sal ácido, sal básico, nós vimos agora. Vimos o sal duplo e concluímos a classificação dos sais com o sal hidratado. Ok? Vou passando para frente, vou prosseguindo. Todos estão com esse tracinho? Todos estão, né? Todos estão com tracinho vermelho. Vamos para a solubilidade dos sais, porque nós sabemos que tem sais que são totalmente solúveis em água. Isso vai depender muito Depende muito, gente, do ânion, né? De quem ele é formado. Então, tem ânions que impedem essa questão da solubilidade, nós vamos ver agora. Então, vou colocar bem aqui para vocês um quadrinho. Vocês vão observar esse quadrinho. Solubilidade dos sais, vou colocar aqui, ó. Solubilidade dos sais. Então, esse quadro, vou iniciar. Substância. Vou abreviar, no meu espaço não é tão bom. Substância, aí tem regra geral e tem exceções, tá? Vou colocar assim, regra geral. E tem, como tudo, tem regra, tem a sua exceção, né? Vamos para a exceção aqui, para a gente poder trabalhar direto aí essa questão de sais, saber quais são os sais solúveis, quais são os que são insolúveis, enfim. Vamos fazer uma representação específica aí para todos. Então, substância, quando nós temos aí, vou mudar de cor, vou mudar aqui de cor, vou botar um azul. Nitratos. Os nitratos, vou botar aqui na frente o NO3- para mostrar o que é o nitrato. Regra geral, todos os nitratos são solúveis. Todos. E ele não tem exceção, tá? Todos os nitratos, nitrato de qualquer elemento é solúvel. Então, não esquece disso. Nitrato de qualquer elemento, com a presença de qualquer metal, ele é solúvel em qualquer temperatura, tá? Isso eu estou falando solubilidade em água, né? Isso, solubilidade dos sais, vou até enfatizar aqui, ó, em água. Então, a qualquer temperatura ou qualquer relação, todo nitrato é solúvel, não existe exceção não, tá? Todo nitrato é solúvel. Vamos para outro. Os acetatos. Vou baixar um pouquinho mais para não ficar tão junto. Acetatos. Vou colocar aqui na frente qual é o ânion do acetato. É o CH3COO-. CH3COO- também são solúveis no geral, tá, ó. No geral solúveis, mas tem uma exceção. Qual é a exceção? É a prata.
Se você tiver aí a presença da prata com esse ânion aí, acetato, ele vai formar corpo de fundo. O que é corpo de fundo, professor? É aquela solução heterogênea, onde eu consigo visualizar. Então, eu vou conseguir visualizar naquele sistema um formador daquela solução. Então, isso é porque esse ânion acetato, né, ele, na sua maioria, é solúvel, mas se tiver a presença do metal prata, ele vai ser insolúvel, ok? Não esquece disso, tá bom? Então, vamos aqui para outros, que nós temos o cloreto, brometo, iodeto e os fluoretos, né? Então, cloreto, vou colocar aqui, ó. Cloreto, vou colocar aqui o ânionzinho dele. Brometo, vou colocar o ânion do brometo. Oh, coloquei errado, né? Aqui é o brometo, o cloreto é um Cl, né, professor? Pois é, você está correto. O cloreto é um Cl. Tá aqui um Cl. E o iodeto. E o iodeto está aqui, ó. Então, de regra geral, no geral, para os três, vou até fazer aqui uma chavezinha, ó. Para os três, cloreto, brometo e iodeto, eles são solúveis. No geral. Tem até uma músicazinha. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Brometos, cloretos e iodetos são solúveis. Nitratos são solúveis. Acetatos são solúveis. Com muito cuidado com os que não são insolúveis. O Aloysio já cantou essa música para vocês? Lembra do Aloysio cantando essa música? Não, professor, nem ensinou isso aí ainda. Conversa, se ele cantou essa música para mim, não acredito, não. Ó, então, cloretos, brometos e iodetos, todos, no geral, são solúveis. Quais são as exceções? Quando eles estão ligados à prata, quando estão ligados a esse mercúrio aqui, ó, o mercúrio 2, que tem aqui uma cargazinha 2+, ou quando eles se ligam ao chumbo 2+. Então, toda vez que vocês verem um cloreto, brometo e iodeto que for ligado a uma prata, ligado a esse mercúrio, ligado a esse chumbo, ele vai ser insolúvel. Ele vai ser insolúvel. Então, tem que tomar cuidado com os ligantes deles, né? Se ele for ligado com qualquer outro metal, que não seja prata, mercúrio e chumbo, eles são solúveis totalmente. Um detalhe importante, se alguém for tentar fazer a solubilização de um cloreto de chumbo ou cloreto de prata, você vai ver o corpo de fundo. Porém, crianças, se vocês aumentarem a temperatura